Se a mesma situação continua se repetindo na sua vida, saiba que isso não é azar e também não é destino. Existe sim um padrão de comportamento, talvez uma crença, uma ferida emocional que está influenciando as suas escolhas no seu dia a dia, sem mesmo você perceber, tá? E a vida, gente, ela tende a repetir as mesmas lições até que elas sejam compreendidas. Então, se a gente não tomar consciência, a gente vai continuar repetindo sim. Só que chega um momento que não dá mais, que fica muito dolorido. E hoje eu vou falar sobre padrão de comportamento, a repetição desses padrões na nossa vida, tá certo? Olha só, todos nós temos uma forma de pensar, sentir, agir. Nós temos crenças. E tudo isso um dia foi moldado. Sim, moldado. Porque todos nós temos uma família de origem, né? Cada um tem o seu núcleo familiar. E esse núcleo familiar é a nossa raiz. Foi lá que a gente aprendeu as dinâmicas. É lá que você tem um recorte da vida, tá? Então, na nossa família, nós aprendemos a nos relacionar com as pessoas, com os outros, e é lá que nós aprendemos a nos relacionar até com a gente mesmo. E tudo que a gente aprende, a gente acredita que está certo, que é normal. E cada família, cada ambiente tem uma dinâmica. Não é verdade? Então veja, quando você é criança, você não tem condição de discernir o que é bom e o que é ruim para você. A criança, ali na flor, né, daquela idade, ela vai absorvendo tudo que está naquele campo. Todas as informações do pai, da mãe, da tia, da avó, toda aquela forma de pensar, todas aquelas crenças, elas vão sendo internalizadas e elas ficam gravadas nas suas memórias. E o que que acontece? Quando o ambiente que você vive é um ambiente acolhedor, de paz, de tranquilidade, com certeza, talvez você não tenha feridas emocionais aí, pelo menos da infância. Pode ser sim que no decorrer da sua vida, nos seus relacionamentos, você tenha adquirido alguma ferida. Tá tudo bem, só que eu estou trazendo um pouquinho mais para trás, né, para a infância. Quando o nosso ambiente é assim, de harmonia, nós tendemos a ter menos, vamos dizer, menos traumas, tá? Mas quando o ambiente é tóxico, onde você vive traumas, rejeições, dores, machucados, abusos, o que que acontece aqui? Acontece que na vida adulta você começa a apresentar um comportamento, você começa a reagir na vida da forma que você aprendeu, sabe? Você começa a reproduzir todo o ambiente emocional da sua casa lá fora. E lá fora é no trabalho, é na escola, é com seu cônjuge, é com seu amigo, é em todos os seus relacionamentos. E daí, aquilo que você aprendeu lá, você repete, e você repete, e você repete. E de repente você começa a perceber que a sua vida, de uma forma ou de outra, ela não anda, porque você está sempre no mesmo lugar e as mesmas situações aparecem. É porque a forma como você reage é a mesma. Porque você pensa de um jeito, você sente. Tudo aquilo que você acredita é a sua visão de mundo. Então, a forma como você se comunica com esse mundo é como você sustenta aqui dentro. Então, se no ambiente aqui dentro você é uma pessoa que muitas vezes guarda raiva, guarda rancor, guarda feridas, guarda dor, tá? Você vai se relacionar com as pessoas. E daí, no relacionamento com as pessoas, você, por exemplo, age de forma impulsiva. Muitas vezes você grita, muitas vezes você xinga, muitas vezes você se transtorna e você não sabe por que você tem aquela reação.
Porque existe dentro de você uma ferida emocional, que é o gatilho. E aí, quando você começa a conversar com aquela pessoa e aquela pessoa diz algo que você não quer ouvir, ou que você está num relacionamento onde a pessoa ela te maltrata e você continua no mesmo lugar, porque de repente você sente a necessidade interna de ser aceita, de ser aprovada, e aí você não faz nada frente a essa situação, o que você está fazendo aqui? Você simplesmente está respondendo a uma ferida que está dentro de você. A questão é a seguinte: não importa aqui, tá? Não importa aqui o porquê. Por que eu repito esse padrão? Não é isso que cabe aqui. O que cabe aqui é perguntar para você por que eu preciso passar por isso tantas vezes? Por que isso se mantém? O que eu ganho com isso? Porque tudo na nossa vida tem um ganho secundário. Então veja que muitas pessoas dizem assim, ó, eu sempre atraio gente maldosa, eu atraio gente maliciosa, gente mentirosa, pessoas que me desrespeitam, eu estou sempre estourando o meu cartão, as pessoas me abandonam, o que está acontecendo comigo? Gente, veja só, existe algo dentro de você que você mantém e que você precisa disso do lado de fora. Enquanto você não aprender a lição, lembra? Elas vão aparecer na sua vida. Tem um caso de uma pessoa que eu atendi que ela tinha sempre problema com cartão de crédito. O cartão de crédito estava sempre estourado, estava sempre no limite, ela estava sempre renegociando dívida. Mas daí eu fui conversando e a gente foi chegando num consenso que ela tinha uma ferida dentro dela, né? E ela não tratou isso. Ela sentia uma necessidade de aprovação interna, tá certo? Por algum momento na vida dela, ela viveu essa insegurança, se sentiu não aprovada, não acolhida, e hoje na vida adulta ela tá reproduzindo isso. Então, ela tem necessidade de comprar mais uma roupa, fazer mais uma unha. Então, ela gastava, né? Ela gasta com essas coisas que, naquele momento, não deveria estar gastando porque ela tinha um limite no cartão. Só que ela fazia a prestação de uma coisa, fazia a prestação de outra, e ela se perdia. Mas por que eu sempre estouro o meu cartão? Ela perguntava. Tá, mas por que você tem a necessidade de estourar o seu cartão? Aí você vai ver as contas que a pessoa tem, as necessidades que a pessoa tem, e o salário dela dá para cobrir todas as necessidades. Então por que estoura o cartão? Porque na cabeça dela, ela precisa comprar mais aquele casaco, ela precisa comprar mais aquela calça, mais aquele tênis, e ela já tem, mas eu preciso de outro, porque esse não tá bom. Ela sempre busca uma justificativa. Ah, não, porque esse é nessa situação, esse é para outra situação. Sempre uma desculpa. E ela vai se perdendo, mas é uma desculpa, ela vai e compra, e no fundo o que é aqui? É uma necessidade de aprovação. Ela tem uma necessidade de aprovação e ela acredita que ela estando com aquela roupa, com aquele tênis, com aquela unha, ela vai ser aprovada. E se ela não tiver com aquela unha, com aquela roupa, o mundo do lado de fora não vai aprovar. Então veja que de forma inconsciente ela tem algo dentro dela que falta e ela se alimenta estourando o cartão. Certo? Então é a mesma coisa, um caso assim, ó, a pessoa tem um relacionamento com um homem. Esse homem se aproxima. E esse homem, no início, ele dá até os sinais, mas ela não enxerga. E vamos dizer que esse homem não é um bom homem. Ou uma boa mulher, tá? Eu pego homem, mas pode ser mulher aqui, tá? Esse homem ruim vai chegar para ela, ou esse homem, e ela começa a ter um relacionamento. E esse relacionamento é completamente péssimo, tá? E esse relacionamento se desfaz. E aí depois chega outro homem na vida dessa pessoa, com as mesmas características ou parecida, mas é uma pessoa de novo que não satisfaz, que não é uma pessoa boa, é a pessoa que ela quer, a pessoa que ela almejou.
Aí ela pergunta, por que toda hora aparece sempre pessoas assim na minha vida? Porque, de repente, aquele homem ali, né? Aquele homem maltrata, aquele homem desrespeita, aquele homem humilha, ou aquela mulher, vamos trocar, ou aquela mulher humilha aquele homem, aquela mulher desrespeita aquele homem, aquela mulher faz de gato e sapato daquele homem, pisa em cima, né? Ele paga o cartão dela, ele paga o combustível do carro, ele paga o cabeleireiro, ele paga tudo para ela. E ela tá ali pisando. Os dois lados, né? Vamos falar dos dois lados aqui. Por que existe isso e depois existe de novo? Porque enquanto essa pessoa não tiver amor próprio, enquanto esse homem não tiver amor próprio, dizer para essa mulher, hoje chega, hoje basta, enquanto ele não aprender a lição, só vai vir mulher assim para ele. A mesma coisa o homem que age assim, de forma possessiva, controladora, que é uma pessoa que humilha a mulher. Enquanto essa mulher não tiver amor próprio, não tiver juízo, autoestima de dizer, a partir de hoje não, eu não quero mais isso para mim, porque ela tem uma ferida de carência aqui, ela quer ser aprovada, ela quer ser validada, ela quer ser, sim, acolhida. Aí ela se cala, ela se fecha frente àquela situação, porque ela tem medo de perder. Perder o quê? Você vai perder o que você não tem? Nesse momento, essa pessoa, os próximos relacionamentos, as próximas situações que vão se apresentar para ela, vai ser do mesmo jeito. Porque se apresentar, olha só o que eu vou explicar agora. Se apresentar um homem bom agora, um homem bom para essa mulher, ou uma mulher boa para esse homem, aquele suprassumo de pessoa, vai ajudar essa pessoa? Não, não vai ajudar. Aparece um homem bom na vida dessa mulher que é carentona aí. Tá precisando de ser acolhida, tá precisando ser amada, tá precisando ser, sabe, mas aquela dependência emocional. Se aparecer um homem bom para essa mulher, esse homem não vai ser uma boa lição para ela. Essa mulher não vai aprender com esse homem, porque esse homem só vai alimentar o que ela tem dentro dela. Então precisa aparecer o homem ruim, o homem que humilha, o homem que cutuca, para que ela acorde e ela diga, chega, não vou ser mais assim, não vou ser mais, vou sair desse lugar, eu me amo, eu me acolho, eu me aceito, então eu não quero isso para mim. Aí quando ela fizer isso, ou quando esse homem fizer isso, aí ela começa, como ela mudou dentro, né, como ela se aprovou, ela não precisa da aprovação do lado de fora, ela se validou, ela se amou, ela se acolheu. Agora, quando vier uma pessoa na direção dela, vai vir uma pessoa que ela não vai ficar por necessidade, ela vai ficar porque ela gostou da pessoa, é compatível com aquilo que ela quer. Pode ter certeza que esse homem bom se aproxima, porque ela mudou dentro, a consciência mudou, ela aprendeu a lição. Então, só vai aparecer na sua vida aquilo que você precisa para desenvolver-se. Ou seja, o que você precisa se tornar? Você precisa se tornar uma pessoa forte, que se ama, que se valoriza, que se dá o respeito. Aqui sim. Você aprendeu a lição? Agora vai aparecer esse homem bom. Essa mulher, esse homem aprendeu a lição? Agora vai aparecer uma mulher boa para você. Então, primeiro tem que haver uma mudança de consciência. Se você não mudar a sua consciência, se você não olhar para essa ferida, ela vai se apresentar em todas as situações. E sim, elas vão se repetir na sua vida. Então, gente, o que eu falei há pouco, né? Muitos dizem assim, sou desrespeitada, sou humilhada. Só que os sinais, eles aparecem logo no início, só que a pessoa, ela não vê muitas vezes. Ela está no piloto automático. Esse é o problema.
Aí, olha só, a pessoa tem carência, a pessoa tem medo da solidão, necessidade de aprovação, dependência, tem essa ferida aí para ser curada. Essa pessoa aqui vibra no quê? No medo de desagradar, de perder. Quando você limpa tudo isso, essas pessoas que você não quer param de aparecer na sua vida. Entende? Então, você tem que começar a observar aquilo que você tolera. Aquilo que você tolera. É um caso também de uma pessoa, há pouco que eu soube, olha só, ela está num relacionamento, são dois jovens, e o jovem, ele não é uma pessoa alcoólatra, tá? Mas ele tá no caminho. Então ele adora tomar beber final de semana, bebe sábado, bebe domingo, mas ele tá passando dos limites. Todo final de semana ele passa dos limites. Todo final de semana ele passa dos limites. E essa moça, ela tá arranjando um monte de desculpas. Por quê? Porque ela precisa, ela quer casar, ela quer viver esse relacionamento a todo custo, ela quer casar. E ela não percebe que aquela pessoa ali tá com alguns hábitos que não são bons. E ele tá, e ela já conversou, e ele não muda. Todo final de semana tá ali com aquele hábito negativo. Você acredita que a partir do casamento isso vai melhorar? Ou isso vai se tornar pior? Nós já sabemos o fim do filme, tá? Só que essa moça, ela quer casar. Então ela vai colocar todas as desculpas necessárias, mas não vai enxergar os sinais. Os sinais estão ali. Todo final de semana, ele disse que é só para distrair, que é só para curtir, e ele vai curtir. Só que ele vai continuar curtindo depois de casado. Só que daí, depois de casada, ela vai olhar para a situação e vai ver que a situação não foi a melhor escolha. Só que isso vai demorar um pouquinho. E a lição, ela aprendeu já de cara? Não, ela vai precisar repetir de ano. Até ela tomar consciência e sim enxergar, né, com os olhos de ver e com os ouvidos de ouvir, que a situação ela está se apresentando, só que ela não quer enxergar porque ela não quer perder. Então nós temos que ver na nossa vida o que a gente está segurando, tá? O que nós estamos segurando que de alguma forma está nos atrapalhando. Então não é porque que eu estou repetindo o padrão. É porque preciso passar por isso. O que eu estou ganhando com isso? E daí, o que eu preciso aprender para não repetir? Porque, na verdade, a gente está o quê? Se envenenando todos os dias um pouquinho. Nessa circunstância, tá? Então, a primeira coisa a fazer aqui, tá? Eu vou trazer para você, veja só. O que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer para parar, né, de atrair isso, é tomar consciência, sair do piloto automático. Veja, reconhecer o que não serve mais. Se você tem um relacionamento que é destrutivo, tá claro. O que eu ganho com isso? Reconhecer. Tem pessoas maldosas à minha volta? Tem pessoas que estão me atrapalhando? Ou eu, né? O que tá à minha volta que está fazendo mal para mim? Reconheça isso. Não é para trazer culpa, não é para trazer julgamento, não é para nada disso. Aqui você vai reconhecer aquilo que não serve mais. Parar de perguntar por quê. Reconheça. Aquele homem me maltrata, ele me machuca, ele me rejeita às vezes, depois ele volta e eu tô ali. Eu tô ali sempre quando ele volta. Por que será? O que eu ganho com isso? Poxa, ele joga na minha cara tantas maldades, tanta coisa. Nossa, ele fala do meu cabelo, fala da minha roupa e eu não faço nada. O que tá acontecendo? Poxa, eu preciso disso? A minha criança tá tão carente assim? Falta tanto aqui dentro que eu preciso disso, isso? É isso que eu quero? Isso é valor para mim? Então você começa a reconhecer o que dói. Reconhecer aquilo que não serve mais é o primeiro ponto.
Então, esse passo, você identifica, sabe? Você identifica e você toma consciência. E aqui, quando você toma consciência, você faz a sua escolha. Você escolhe. Segundo ponto, você vai agir. Não adianta você identificar e não fazer nada. Esse homem me agride, esse homem faz mal para mim. Essa mulher me agride, essa mulher faz mal para mim. Tá bom, e agora? O que você vai fazer com isso? O ciclo vai se repetir. Você vai continuar reclamando, chorando, se intoxicando ou você vai fazer alguma coisa? Aqui, o segundo ponto é agir. Com dificuldade no começo. Vamos trocar aqui. Às vezes eu sou uma pessoa, gente, eu vou falar de mim. Bem um pouco mais jovem, eu era mais agressiva na minha fala. Eu era mais agressiva. Por quê? Porque no meu ambiente familiar, o meu modelo era agressividade. Então eu tinha essa coisa de, às vezes, falar um pouco agressivo. E eu fui vendo esse meu jeito, e esse meu jeito, ele não agradava a outra pessoa, maltratava a outra pessoa e me maltratava. Quando eu tive essa consciência, eu comecei a me podar, a prestar atenção em mim, me observar, me pegar no laço. Tinha dia que dava certo, tinha dia que não dava, um dia era mais difícil, um dia era menos. Porque o que acontece? O importante é você identificar, tô com um comportamento agressivo, tô reagindo às situações, tá bom? Isso é o primeiro ponto. Reconheci, agora o que eu vou fazer? Então eu vou contar até 10, vou escutar, vou prestar atenção, vou fazer esse movimento, eu tô agindo. Só que aqui eu tô fazendo com dificuldade, com resistência, porque eu tenho aquela trilha neural. Eu tô repetindo esse comportamento já há muito tempo. Então aqui nesse momento eu quero mudar, mas eu vou fazendo, e eu vou cuidando, eu vou observando, e eu vou fazendo, até que torna-se fácil. E a gente é tranquilo, até a gente consegue viver mais em paz, sem essa agressividade. Mas foi o quê? Reconheci, agi, caí, levantei, até se tornar fácil. O problema vai aparecer até quando você precisar dele. Tendo essa consciência, as coisas se resolvem, elas começam a buscar o caminho da luz. O problema é você ficar nesse caminho da treva, que você tá, nas sombras. Eu anotei aqui um exercício para um mês, a pessoa que quiser fazer, tá? Ele é o seguinte: o que está se repetindo na minha vida? Se você parar, pegar um caderno e colocar no seu caderno o que está se repetindo na minha vida, aí você vê tudo sobre os conflitos, as suas rejeições, relacionamento tóxico, falta de dinheiro, decepção, sentimento de inferioridade. Escreva alguma coisa sobre cada um deles, porque aí você vai identificar, tá? O que está se repetindo na minha vida? Depois que você identificou como essa situação começou, volte lá no início da história. Esse caso aí da moça que vai casar, que quer muito casar, e o rapaz já tá abusando no álcool nos finais de semana, aqui, com certeza essa moça tem algumas necessidades, algumas feridas. Como essa história começou? Essa história já começou agora, né? Com ela solteira, noiva, o rapaz bebendo, e ela não quis ouvir os sinais. Então, com ela, como que essa situação começou? Quais são os sinais? Preste atenção nos sinais. Terceiro, como foi a minha participação nisso? Porque a gente participa, tá? Ninguém tá sozinho. É 50%, 50%. Não existe vítima, não existe culpado no universo. Todos nós estamos participando. Eu coloquei limite naquela situação? Eu aceitei o que não deveria? Talvez eu tenha aceitado o que não deveria ter aceitado. Talvez eu deveria ter falado não. Eu agi? Não, eu não agi. Então quer dizer que eu fui cúmplice? Fui. Então eu estou recebendo aquilo que eu também plantei? Você também plantou. Então você só está tendo a colheita daquilo que você plantou. Porque não é só a pessoa que é ruim. Porque você não fez nada. Se você não fez nada, você também é cúmplice. Você só está colhendo aquilo que você ajudou a plantar. Veja que aqui, aqui, ó, como foi a minha participação nisso?
Eu agi por medo, eu não agi. Ah, mas eu tinha medo. Ah, eu tinha medo de perder. Não interessa. Mas você plantou junto. Não interessa se você tinha medo, se você tinha necessidade de aprovação, se você era carente, se você tinha medo de ficar sozinha. Não interessa. Você sabia que aquilo ali não ia preencher esse buraco que você tem aí, porque quem tem que preencher é a gente mesmo. Aí quando você estiver preenchida, não vai aparecer mais pessoa assim para você, vai aparecer aquela pessoa também preenchida, que os dois vão caminhar lado a lado, se respeitando, em harmonia, né? No caso aqui, em relacionamento, que eu tô falando. Então, repetindo aqui, o que está se repetindo na minha vida? Quais são as rejeições, relacionamentos, falta de dinheiro? O que está se repetindo? 2. Como essa situação começou? Volte lá no começo. Como foi a minha participação nisso? Eu estava com medo? O que aconteceu? Por que eu não agi diferente? No caso do cartão de crédito da menina, porque ela precisava mostrar para o mundo que ela era bonita, porque ela não se achava tão assim. Ela precisava provar, então ela tinha que estar com a unha muito bem feita, com a roupa impecável, porque o mundo precisava olhar para ela e aprová-la, entende? E veja aqui, o que senti e não ouvi? Aqui que está a questão. Muitas vezes a gente sente o desconforto, a gente sente os sinais, a gente sente uma intuição dizendo, ó, não é por esse caminho, não vai por aqui, e a gente não ouve, tá? Então, a questão aqui é o seguinte, o que eu vou fazer da próxima vez? Qual é a minha ação concreta aqui? Porque não basta você ter a informação. O que você vai fazer com essa informação? No final do dia, gente, eu sugiro o seguinte: hoje eu agi de forma diferente ou repeti o padrão de sempre? Hoje eu agi de forma diferente ou repeti o padrão de sempre? Aí você vai pensar nisso, todo final do dia. Isso é importante, porque aí você faz uma retrospectiva do seu dia. Então, nada vai mudar na sua vida se você não fizer esse movimento de identificar, de agir mesmo com dificuldade, mesmo com resistência, porque essa situação ela vai se aparecer. É uma frequência, você vibra na frequência, por exemplo, da necessidade de aprovação. Enquanto você vibrar nessa frequência da necessidade de aprovação, você vai atrair pessoas e situações de acordo com aquilo que você está vibrando dentro. É a sua frequência. Se você vibra medo, vai aparecer situações e pessoas na sua vida realmente que tragam para você isso. E é negativo. Então, quando você muda dentro, você toma essa consciência, e exatamente não é o porquê eu estou repetindo, mas o porquê que eu preciso, o que eu estou ganhando com isso. Quando você entende que o que você ganha com isso é o que te segura nessa situação, aí você pode fazer o movimento de mudar essa rota. Mas está nas suas mãos. O que você vai fazer frente a essa informação? Entende? Então, aqui, gente, é isso. A lição, ela vai se apresentar. Você passa de ano? Você passa de ano sem aprender a lição? Não. Não é assim que funciona? Você tira 8, 9, 10 numa prova, 7, conforme o que você deu ali, o que você entregou. E assim é na vida. E assim o nosso cérebro também, tá? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha absorvido isso. O padrão é repetir, repetir e repetir a mesma coisa. Eu posso quebrar o padrão? Posso, eu posso quebrar o padrão. Porque eu preciso tomar consciência, sair do piloto automático, achar que tudo é normal. Eu também, quando eu conversava com uma pessoa e a minha voz era um pouco agressiva, eu achava que era normal, porque foi assim que eu aprendi dentro de casa. Só que quando eu comecei a entender que eu me passei, eu achei, eu acho que eu falei. Aí eu comecei a. Me pegava, e me pegava, e me pegava, até que devagarinho as coisas foram tomando um rumo diferente, porque eu escolhi fazer diferente.
Está nas minhas mãos, entende? Pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Se você puder curtir o canal, eu agradeço, tá? Se inscrever aqui, ativa o sininho também é muito importante, porque assim, quando sair um vídeo, você vai ser notificado, tá certo? Ó, beijo no coração e até o próximo vídeo.